sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutos o teu coração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutos esse tempo de oração. Semana passada refletíamos sobre essas palavras para considerar que Jesus é nosso amigo. Palavras com as que sempre começamos as nossas meditações. Deus está aqui, Deus me vê, Deus me ouve. E isso é um ato de fé. Um ato de fé grande. Se a gente compreendesse plenamente o sentido dessas palavras, me vês, me ouves, ficaríamos paralisados de estupor e até de medo pela grandeza de Deus. O Criador do universo está aqui presente, me vê, me ouve. Mas depois, esse ato de fé também nos levaria a sentir uma alegria e uma força incomparável de acreditar, de pensar que Deus está conosco, que Deus nos acompanha, que está aqui como um pai, está de um modo amigável, cheio de carinho, cheio de atenção, nos olha e nos escuta com ternura. E esse Deus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, quer ter conosco nesse momento. E quando fazemos oração, um diálogo de pai, de amigo, de amor, para que nossa vida seja uma continuação da vida de Cristo sobre a terra, que esse é o sentido de sermos cristãos. E por isso começamos nossa oração justamente pedindo ajuda de Deus. Mas o que é fazer oração? Como fazer oração? Faz muitos anos, quase 90 anos, um rapaz, estudante, escrevia a um sacerdote, a São José Maria: orar é falar com Deus. Mas de quê? E São José Maria respondia dizendo: de quê? Dele e de ti. Alegrias e tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres,
preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagrado. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Esse diálogo epistolar entre aquele padre, hoje São José Maria, e aquele estudante é um tratado de oração. É um verdadeiro tratado de vida interior. E vamos continuar nossa meditação considerando um pouco, meditando um pouco essas breves palavras. Antes disso, porém, podem nos ajudar a considerar dois conceitos incompletos ou insuficientes de oração. Uma oração mental ou meditação que, na realidade, é uma procura de equilíbrio ou de apaziguamento psicológico. Ou, por outra parte, a oração como um conjunto de devoções, de orações. O primeiro é simplesmente uma técnica de concentração mental ou corporal e de acalmar ansiedades. Tem muitas academias também de oração hoje, que além disso cobram bastante dinheiro por isso. Mas o que fazem é dar certas técnicas de concentração psicológica que podem ser úteis, podem servir, podem ser até uma introdução à oração, mas em si mesmas não são oração, não tem nada a ver com oração. Aquele pensar em um único objeto, o céu, o campo, uma gota de água que cai, aquele tentar nos desprender de nossa corporeidade concreta, escutar uma música que acalma, tudo bem. Isso tem a ver tanto com a oração como estar de joelhos ou estar sentado mais ou menos cômodo, mas não tão cômodo como para ficar adormecidos, ou simplesmente estar descansados para estar mais atentos para falar com Deus. Isso não é oração cristã. Oração cristã é diálogo, é encontro com uma pessoa, com Jesus Cristo. E o segundo conceito, também incompleto ou insuficiente de oração, se coloca no extremo contrário. Seriam essa insistência, o conjunto de práticas devocionais. Novenas a um ou outros santos, coroas ou terços especiais, temos que rezar o terço, obviamente, súplicas a uma determinada imagem. Tudo isso pode ser uma parte da oração, mas pode ser também um esforço inútil, um ritualismo quase pagão. É o mesmo Jesus Cristo que diz: quando oreis, não useis muitas palavras como os pagãos, que julgam ser ouvidos à força de palavras. Quando oreis, deveis fazer assim, dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. E São José Maria, em Caminho, faz como uma glosa, uma continuação daquelas palavras de Mateus, no ponto 85, e diz: devagar, repara no que dizes, quem o diz e a quem. Porque esse falar às pressas, sem lugar para a reflexão,
é ruído, chocoalhar de latas, e te direi com Santa Teresa que a isso não chamo oração, por muito que mexas os lábios. Oração, então, é diálogo. Diálogo com alguém vivo. Justamente por isso decimos, cada vez que fazemos oração, creio que estás aqui, que me ves, que me ouves. Todo o Evangelho se desenvolve em muitos diálogos. Até quando Jesus está morrendo na cruz. Diálogos de Jesus com o Pai, diálogos de Jesus com os apóstolos, diálogos de Jesus com sua mãe, com Maria Santíssima, diálogo com os discípulos, com os fariseus, com todos aqueles personagens que vão aparecendo na vida de Jesus ao longo dos 4 evangelhos. Mas é diálogo para alguma coisa. Jesus anuncia a boa nova, nos ensina uma nova relação com Deus, a relação de filhos de Deus. Nos ensina o que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus continua vivo, ressuscitado, e se faz presente a vida de cada um de nós para dialogar. Mas esse diálogo de Jesus é um diálogo sobre alguma coisa determinada. Essa coisa, esse algo que é o objeto desse diálogo com Jesus é a nossa santidade. É o mesmo Jesus que diz: sede perfeitos como o meu Pai dos céus é perfeito. E em outra ocasião, quem não carrega a sua cruz e me segue não é digno de mim. E depois, antes de carregar ele sua cruz, na última ceia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Servi-vos, se sirvam uns aos outros como eu servi vocês, lavando os pés. Dar a vida pelos demais, lavar os pés de nossos irmãos. E essas indicações de Jesus, ser perfeitos, carregar a cruz, amar os outros, servir os outros, são como as grandes colunas do projeto divino para nós e do projeto da vida de cada um de nós. Temos que colocar toda a nossa vida dentro desse grande projeto divino. Estudar, ser engenheiros, ser advogados, médicos, ter cultura, namorar de verdade, cristamente, para ser noivo depois, e casar, ter uma família. Tudo isso é a vontade de Deus, é o projeto de Deus para nós, quando não é um projeto egoísta ou levado simplesmente pelas circunstâncias, e quando esse projeto de vida nosso se integra dentro de aquelas grandes linhas que Jesus traz. Ser perfeitos com a perfeição de Deus, carregar a cruz, amar o próximo, servir o próximo. Então, aqui aparece o sentido da oração. Aqui aparece o sentido desse pequeno tratado de oração que nos apresenta o ponto 91 de Caminho. Orar é falar com Deus, dele, de ti, alegrias e tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres,
preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagrado. Conhecer sempre mais Jesus Cristo e conhecer nós mesmos para ganhar intimidade com o Mestre. Esse ponto de caminho, decíamos, como um pequeno tratado de oração, tem como 2 elementos, ou 2 capítulos. Um capítulo é, com palavras muito utilizadas hoje, é nossa afetividade. E o outro capítulo é, a partir desse conhecimento de nós mesmos, entender a presença de Deus em nossa vida. Nossa afetividade, decíamos, alegrias e tristezas. Que é o que me produz alegria? Que é o que me entristece? Ou o que me desanima? Como se manifesta meu egoísmo? As alegrias, a ira, a preguiça, a nossa, às vezes, pode ser agressividade, e outras vezes, medo. Tudo isso nos indica onde está ou como está orientada a nossa afetividade. O que eu quero de verdade? O ser humano tem como esses 2 níveis. Os psicólogos, pedagogos, etc., podem explicar isso melhor, mas é muito fácil ver isso. E a ascética e a mística tradicionais da Igreja sempre olharam a isso. O que eu quero aparentemente, meu dever, meu trabalho, o cumprimento da lei, e onde está realmente meu coração. Aquele centro mais profundo de minha personalidade, que faz uma distinção entre aquilo que mais ou menos gostamos, aquilo a que nos sentimos inclinados, ou aquilo que realmente amamos. Fico triste porque não tem Coca-Cola no almoço. Fico zangado quando soa o despertador de manhã. Fico irritado porque quebrou o computador, ou porque não quero, ou não posso comprar aquele bem material do qual gostaria tanto, ou uma coisa que, uma experiência de vida pela qual todo mundo, não o sacerdote, os sacerdotes que renunciamos a isso, por amor de Deus, mas que todo mundo encontra em um certo momento da vida, na primeira juventude. Gosto de uma menina, mas ela não gosta de mim. Ela nem percebe a minha existência. E outras preocupações de todos os dias, às vezes importantes, problemas econômicos de família, a doença, e nossas fraquezas e nossos pecados. Esse primeiro capítulo, então, de nossa vida de oração, que caracterizávamos como o capítulo da afetividade, o capítulo de onde está realmente o meu coração, se resume em aquilo que me faz sofrer ou aquilo
pelo contrário, que me cheia de gozo ou de alegria. E nesse diálogo com Jesus Cristo, considerando com Jesus cada uma dessas coisas, e considerando cada uma dessas coisas à luz da vida de Cristo crucificado, vamos entender que para um Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, não existem tristezas. As tristezas são ocasião de carregar a cruz e vão provocar a alegria de se sentir corredores com Cristo e de receber da cruz de Cristo toda, quando identificamos essas tristezas com a cruz, receber da cruz de Cristo toda a força e alegria para fazer a vontade de Deus. Para um Filho de Deus não existem tristezas, porque as tristezas se compreendem na cruz e se convertem em alegrias, e para um Filho de Deus as alegrias são ocasião de ação de graças, de agradecer a Deus, de ver essa potência do Criador do Universo, de que falávamos ao começo de nossa meditação, concretizada em nossa vida. Para um Filho de Deus, as relações com os demais são sempre ocasião de amar, ocasião de servir. Esses três elementos, de novo, ou essas três indicações de Jesus: ser perfeito como Padre Celestial, carregar a cruz, amar e servir aos demais. Então, na oração, temos que nos dirigir a Jesus Cristo com confiança. Creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. E nos perguntar o que me acontece. Por que estou triste? Por que tenho essas perplexidades? E vamos encontrar que, em definitiva, uma ou outra coisa são uma não aceitação da vontade de Deus naquele momento concreto. Às vezes, simplesmente pela preguiça. E então vamos dizer: Senhor, eu quero o que você quer, ou eu quero o que vos quereis, mas preciso, e aí vem as petições, preciso de tua graça, preciso de tua ajuda para cumprir a tua vontade, preciso de tua graça e de tua ajuda para ser um homem livre, preciso de tua graça e de tua ajuda para ser feliz. Pode acontecer, e de fato acontece na vida de oração, que esse diálogo espontâneo sobre ele e sobre nós não sai facilmente, porque somos cansados, porque nossa mente não funciona naquele momento, ou até porque esses sentimentos e essas afetividades desordenadas naquele momento têm tanta força que não nos permitem entrar facilmente naquele diálogo. Então aí, uma leitura espiritual, uma vida de Cristo, os evangelhos, esses livros de pensamentos espirituais, como a imitação de Cristo, como caminho, nos vão ajudando a entrar nesse caminho de oração. Olhar nossa vida, olhar a vida de Cristo e ter luz para, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, que a nossa vida se acomode à vida de Cristo. E também aí é que aparecem aquelas devoções. Pedir através da intercessão do santo. Sempre acabamos nossas meditações invocando Maria Santíssima e São José. Fazer novenas, porque essas devoções, então, não são já mais
aquele chocalhar de latas pagão, mas se colocam na justa relação com Deus, Pai, e com Jesus Cristo. Insistimos ao amigo porque ele mesmo nos fala de insistir. Pedi e recebereis, batei e se vos abrirá. Pedimos ao amigo, insistimos perante Deus Pai, como uma criança chora e insiste junto do seu pai e de sua mãe. Mas tudo isso é a nossa parte no diálogo. Então alguém poderia perguntar, mas Jesus me responde, Deus me fala. E a resposta é fazer a prova. Façam a prova. Tentem falar com Jesus. Tentem colocar Jesus tristezas, projetos, expectativas, ambições, como diz São José Maria nesse ponto 91 de caminho. E aí vamos escutar a voz de Deus. Talvez não naquele momento, mas vamos ter, às vezes com muita clareza, luzes na nossa inteligência para compreender o que temos que fazer e forças na vontade para fazer o que temos que fazer, aquele discernimento para agir segundo a vontade de Deus, para amar o próximo, para servir ao próximo em cada momento concreto, forças também para confessar nossos pecados e recomeçar quando temos ofendido a Deus. Falar com Deus com fé. Me vês, me ouves. Coloco toda a minha vida, como ensina de novo esse ponto de caminho. Faço a prova, persevero nessa meditação, nessa oração, e a voz de Deus vai aparecer, e a força de Deus vai aparecer em nossas vidas. E poderíamos ainda insistir um pouco mais sobre essas ideias, lembrando também uma coisa que sempre o magistério e a experiência dos santos ensinaram, que a oração se conhece, ou a eficácia da oração, saber se estamos fazendo oração, se conhece pelos frutos. Cumpro com alegria o meu dever, procuro ativamente o bem dos outros, quero ter muitos amigos, vivo ativamente a caridade. A comprovação de que estamos fazendo oração nos diz o Espírito Santo através da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A comprovação que estamos fazendo oração é a presença efetiva, ativa e constante da caridade em nossa vida. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não é arrogante, não se soberbece, não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo escuta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nos leva depois a falar de Cristo com entusiasmo, a ter aquela capacidade de falar com nossa vida e também de falar com nossa palavra, porque nossos amigos sentirão em nós aquela atração de Cristo. Uma vida cristã autêntica, uma vida cristã feliz, um projeto de vida cumprido, tudo depende da oração.
de ese diálogo con Jesús que nos ve y nos ouve en todo momento y que constantemente, si colaboramos con Él, si aceitamos a su presencia libremente, si dedicamos a Él esos 15 minutos, 20 minutos, meia hora de diálogo todos os dias, quer dar cor, dimensões, força de Deus a toda nossa vida. Começamos o ano 2021 e cada um tem os próprios projetos, mas esses projetos têm que se integrar na oração, falar com Cristo, fazer o propósito de ser fiéis todos os dias a esse diálogo diário com o amigo Jesus, com Deus Pai, e vamos ver então os grandes frutos da constante presença e força da vida de Cristo na vida de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, nos bons propósitos, afetos e ações que me comunicaste nessa predicação. Peço ajuda para experimentar. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei.